Muito bem. Sejam bem-vindas a mais essa nossa roda de conversa, né? E o tema, o tópico da nossa discussão desta semana é ou são as práticas de letramento, tá? Indiretamente, nós já falamos um pouco sobre isso, mas esta semana nós estamos discutindo as práticas de letramento relacionadas um pouco mais especificamente à leitura e à escrita, tá? Que são o foco das nossas aulas, né? Nesse período de conteúdo que nós estamos no momento. Então, vamos começar tentando entender com clareza o que é uma prática de letramento. Porque observem que nós temos projetos de letramento. Da mesma forma, nós temos práticas de letramento. Então, o que é que representa uma prática de letramento? O que é que significa, na opinião de vocês, uma prática de letramento? É uma pergunta, tá, gente? Oi, professor. Diga, Calíope, não te ouvi. Ah, tá. É porque eu apertei, desliguei sem querer. Olha, Tá muito, tá muito, você me escuta baixo, agora? Calíope. Um pouquinho melhor, sim. Tá. Eu acredito que a prática do letramento seja transformar o aluno em não só a aprender a ler e a escrever, mas torná-lo crítico, né? Muito bem. Formador de opiniões. Certo. Ok. Obrigado, Calíope. Mais alguma opinião? Vejam que a Calíope, ela colocou muito bem qual é o papel do letramento, certo? Mas a minha pergunta se refere à prática, né? Então, o que é que significa, o que é que representa uma prática de letramento? Uma prática de letramento significa tentar colocar o conhecimento que está sendo absorvido ou adquirido dentro de uma realidade prática, certo? É você levar o aluno a realizar aquela prática, a realizar aquele conhecimento. É você levar o aluno a dar um sentido àquele conhecimento. Então, quando se fala em prática de letramento, nós estamos tentando aqui nos referir a uma ação metodológica, tá? Planejada e estruturada, que conduza o aluno a uma realidade daquele universo onde ele está adquirindo conhecimento. Então, nós já aqui, em outras ocasiões, citamos alguns exemplos, né? Que, por exemplo, pode ser aquela roda de leitura, certo? Onde o aluno aprende que, na prática, todo aquele contexto, toda aquela cultura, toda aquela moldura é real, não é apenas leitura. A interdisciplinaridade são momentos, né, em que essa prática de letramento pode acontecer. Essa prática de letramento, no caso desta nossa semana agora, assim, mais próxima de leitura e escrita, ela representa você transformar, através de uma prática, né, aquela leitura em algo concreto. Então, vamos imaginar, por exemplo, que você tenha um texto, que você está fazendo uma leitura sobre proteção, preservação do meio ambiente. Se possível fosse, você poderia levar os seus alunos, por exemplo, até a calçada da escola, para que eles pudessem, de alguma forma,
recolher e guardar resíduos que não deveriam estar na calçada. Seria excelente se você pudesse levar esses alunos a uma praia onde existe uma quantidade de resíduos, né, que podem ser recolhidos para não matar os animais, para não poluir o ambiente, certo? A prática de letramento, ela envolve uma ação concreta, onde você vai colocar o conhecimento que está sendo visto ou discutido na leitura dentro de uma realidade. É claro que nem sempre é possível esta realidade concreta. Então, o que é que você pode fazer? Simule, faça uma simulação, tá? Faça com que os alunos batam foto na vizinhança deles. Por exemplo, se for o caso do lixo, né? Peça aos alunos para dar uma volta lá pela vizinhança da escola. Peçam para fazer entrevistas com os vizinhos deles. Então, essa prática de letramento é você transformar aquele conhecimento em algo concreto, prático, real para os alunos. E aí existe uma discussão muito grande entre os estudiosos, porque alguns acham que a prática de letramento tem que vir do currículo. Então, você primeiro faz o currículo, tá? E dentro daquele currículo, você estabelece algumas possíveis práticas de letramento, porque você também não pode fazer isso em todos os momentos, claro, né? Porque isso envolve logística, estrutura, que nem sempre a escola tem. Outros estudiosos dizem que deve ser o contrário, tá? Que você deve criar as práticas de letramento e depois incluir o currículo nelas. Então, isso é uma discussão, né? E existem pontos positivos e negativos em cada um dos lados. As BNCC, elas estabeleceram que a escola deve criar a prática de letramento, né, dentro da sua realidade, dentro do contexto social que a envolve e etc., naquilo que eles denominaram nas BNCCs de diretórios ou percursos, né? Então, ela cria a atividade, tá? E depois leva essa atividade para dentro do currículo. Não sei o que é que seria melhor, tá? Mas existe essa discussão. O fato é que, de uma forma ou de outra, me parece que depende mais da realidade da escola. E, de uma forma ou de outra, você deve levar aquele conhecimento, aquela leitura, né, para uma realidade prática. Não é sempre, tá? Não precisa ser toda hora, toda vez. Mas, dentro de algumas situações, até mesmo usando essa interdisciplinariedade, né? Trabalhando com outra disciplina, você pode fazer isso. Qual é a diferença entre a prática de letramento e o projeto de letramento? A prática, ela é dinâmica, tá? Ela depende do momento, né? Ela depende do período em que você está. Um projeto, ele pode ser permanente, tá? E apenas sofrer algumas adaptações dentro de cada situação específica enfrentada pelo professor nas turmas em que ele estiver lecionando. E essa prática de letramento voltada para a leitura e para a escrita, ela é importante porque ela dá ao aluno a oportunidade de sentir que aquilo que ele está lendo faz parte da vida real, não é apenas uma ficção, certo?
Esse aspecto específico, ele é um pouco mais difícil quando você está trabalhando, por exemplo, com obras literárias, né? Porque a obra literária, ela é uma ficção, porém, ela é uma imitação da realidade. Então, você pode sim, por exemplo, fazer um sarau de literatura em que os alunos atualizem aquela obra literária para a realidade em que eles vivem naquele momento. Então, uma dramatização, por exemplo, né? É possível fazer, certo? Então, isso é o significado de uma prática de letramento. É você criar uma atividade, né? É você criar uma ação, tá? Específica para aquele momento, aquela realidade, para colocar aquela leitura dentro de uma realidade concreta, certo? Então imaginem, por exemplo, vocês, se vocês estivessem dando aula para um conjunto de pessoas, né, que fossem filhos de pescadores. Aí aparece lá um texto onde diz assim, olha, os pescadores estão fazendo pesca predatória, eles estão acabando com os peixes do oceano. Daqui a não sei quantos anos, não vai mais ter peixe no oceano. E aí você pede aos alunos para criticarem isso. Você pede aos alunos para irem perguntar lá para os pais por que tanta pesca, se eles vivem exatamente daquilo, se aquilo é a subsistência deles. Então vejam que muitas vezes o professor diz assim, eu faço prática de letramento, mas é aquela coisa feita assim, no afã do momento, né? Naquele instante, o professor tem um insight qualquer e cria uma prática. E o letramento, a prática de letramento, ela não pode ser feita dessa maneira, tá? Ela precisa ser estruturada, ela precisa ser planejada, tem uma logística. Você precisa criar realidade para aquele conteúdo. Deu para vocês entenderem isso? Eu estou fazendo toda essa discussão com vocês antes de eu mostrar a tela que eu quero mostrar e fazer a pergunta que eu quero que vocês respondam. Mas vocês entenderam o que é uma prática de letramento? Muito bem. Então vamos fazer assim. Eu vou mostrar para vocês a tela, tá? Esse arquivo que eu vou mostrar aí para vocês, ele tem outras telas, tá? Eu fiz uma espécie assim de resumo daquilo que nós discutimos até hoje, mas o que eu quero trabalhar agora com vocês é só esta tela que eu vou mostrar, tá bom? Todos conseguem ver bem? Sim, professor. Sim. Tá. Então, olha só. E essa lista que eu estou mostrando aí para vocês, ela ou são, né, os princípios que regem o ensino de leitura como habilidade ou como prática de letramento, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem agora é dar uma lida, né? Queria que vocês fizessem uma leitura dos princípios. São 6, não quer dizer que sejam só esses. Esses são os principais. E aí eu gostaria que vocês me dissessem qual deles mais se relaciona com essa ideia da prática de letramento e justificassem, tá bom? Eu vou dar 5 minutos para que vocês leiam os princípios. Se houver alguma dúvida, vocês perguntem. E aí, essa é a minha questão. Eu quero que vocês me digam qual desses 6 princípios mais se aproxima ou mais se relaciona com a ideia da prática de letramento. E por quê, tá bom?
Eu acho que o princípio número 3, ele corresponde bastante ao letramento, devido a ele falar que os alunos devem sim responder sobre os conteúdos da leitura, porém eles vão fazer uma análise muito mais além só dos conteúdos que estão presentes aí. Eles vão correlacionar com a realidade deles, o que eles entenderam daquilo, um olhar mais subjetivo, pessoal. Certo. Mas observe, Milena, o seguinte, que você está falando de uma prática dentro da sala de aula, né? Daquela interpretação, daquela compreensão textual, aquele diálogo que o aluno faz com o texto, e não necessariamente da prática de letramento, certo? Então, é claro que essa discussão, essa interpretação, esse diálogo aproxima o aluno da realidade que deve ser vista naquele texto, certo? De forma subjetiva, como você falou. Mas eu estou perguntando, eu estou pedindo que vocês tentem observar aí qual dos princípios mais se relaciona com essa ação, com essa coisa de você criar uma ação, uma atividade, uma tarefa ou algo prático que aproxime o aluno dessa realidade. Você tem razão quando diz que o princípio 3 faz referência ao letramento. Então, vamos aproveitar essa intervenção da Milena para esclarecer que, dentro do conceito de letramento, todos esses 6 princípios se aplicam. Eles todos se relacionam, de alguma maneira, com a ideia do letramento. Eu quero que vocês pensem com calma e me digam qual é deles que mais se associa ou que mais se aproxima à ideia da prática do letramento. Seria o princípio 6, professor? Que os bons professores exploram os textos de leitura ao máximo? Você não pode responder a minha pergunta com outra pergunta. Então você diz para mim assim, tá. É o 6, na minha opinião, e diz por que você pensou assim, tá bom? Eu acredito que seja o princípio 6, Sim. Porque eu acho que essa prática de letramento parte mesmo do professor. Se o professor não instigar o aluno a contextualizar aquilo, eu acho que não vai partir dele mesmo. Então você acha que essa ideia contida aqui, os bons professores exploram os textos de leitura ao máximo. Representa o que mais ligação, vamos dizer assim, ou o que mais próximo se relaciona ao letramento. Ok, Roberto, obrigado. Alguém falou princípio 5. Quem foi? Aline, correto? Mais alguma interferência? Então, a Aline diz que é o princípio 5, tá? Que você deve associar o tema à tarefa, né? Associar, corresponder a tarefa ao tema. Certo? Olha, vejam o seguinte. Dentro da sala de aula, você pode fazer atividades de letramento, certo? Você pode criar lá os seus mecanismos, né? Usar os recursos, as estratégias para fazer uma atividade de letramento. Mas a prática de letramento, ela precisa sair um pouco do universo da sala de aula. Ela precisa trazer
uma ação, uma realidade, uma coisa concreta para os alunos. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um texto sobre reciclagem. Você pode, por exemplo, pedir aos alunos, de uma aula para outra, que eles tragam para a sala de aula objetos que podem ser, na opinião deles, reciclados. E lá na sala de aula, você monta uma cooperativa de reciclagem, onde os alunos vão fazer a separação do material. Eles vão fazer os montinhos lá da reciclagem. Se na escola de vocês houver esse hábito, né, de reciclagem, se tiver aquelas lixeiras de cores diferentes, certo? Você pode sair com os alunos da sala e dizer assim, bom, agora vocês vão me mostrar como é que a gente deve fazer aqui com as lixeiras, o que é que você vai colocar em cada uma. Então, você está mostrando para ele que aquela leitura, tá, ela existe na realidade. E que eles devem, e que aquilo é uma coisa que deve ser realizada. Isso é uma prática de letramento. Se você quiser, por exemplo, levar as lixeiras para dentro da sala de aula e fazer isso lá dentro da sala de aula, não tem problema, tá? É uma prática de letramento. Mas a prática de letramento, ela tem duas fases. Ela pode ser apenas uma atividade de reflexão crítica ou uma ação concreta. E é disso que nós estamos falando agora. Muito bem. Alguma outra opinião? Professor? Pois não. Então, eu acho que, de acordo com o que você falou, acho que cabe aí o engajamento dos alunos. Pois Seria não. isso? Você me Sim. escuta? Não sei se meu fone está funcionando direito. Não, está sim, Calilpe, estamos lhe ouvindo. O engajamento dos alunos. De acordo com o que eles leem, assim, para pôr em prática, eu interpreto dessa forma. Assim, quando você fala na questão da reciclagem, não só levar aqueles lixos coloridos, latas de lixo coloridos para dentro da sala de aula, mas que os próprios alunos tomassem a atitude Sim, da coleta seletiva, vamos supor. certo. Que não fosse só dentro de sala de aula naquele momento, mas que fosse tornando aquilo como uma prática. Certo. Então, qual seria o princípio? Eu acho que é o 2, né? Os alunos O precisam 2. se engajar. Certo. Eu acho. Não, claro, essa é a opinião. Perfeito, Calilpe. Seu raciocínio está perfeito. Agora, eu vou repetir, tá? Todos esses princípios que estão aí, como vocês próprios já observaram, eles se associam com a ideia desta prática. Então, vamos aproveitar aí a interferência da Calilpe e pensar assim, ó. Vocês poderiam levar as 3 lixeirinhas, né, ou 4 lá para dentro da sala de aula e apenas discutir com os alunos. Olha, vocês estão vendo? Nós temos essas lixeiras aqui na escola. Então, eu quero saber quem de vocês que faz essa separação lá na hora que termina com o lanchinho da lanchonete. Quem é que estabelece essa coleta lá na hora que coloca o lixo nas cestinhas? Isso aí é uma ação de letramento, certo? Um exercício de letramento. Você está mostrando para o aluno que aquilo existe, né, ali na realidade dele, e ele está refletindo criticamente sobre aquilo. Você pode, além disso, fazer com que ele traga coisas e coloque lá na cestinha, que ele realize de forma concreta aquela ação. Por exemplo, você pode fazer com que os alunos criem um projeto de letramento, onde eles vão passear pela vizinhança, tá? Criando esse hábito seletivo de reciclagem.
isso seria algo um pouco mais amplo, né? E aí o papel da família, o papel da escola como retaguarda seria fundamental. Mas isso é uma coisa de um tempo mais longo, vamos dizer assim. Então, isso seria caracterizado como um projeto de letramento, certo? Onde você está envolvendo a leitura, né? E talvez a escrita, se você quisesse fazer algum textozinho, alguma coisa para entregar para as pessoas, e a geografia, e a história, e as ciências, certo? Muito bem, isso seria um projeto de letramento, que envolve outras coisas, envolve um tempo maior. A prática de letramento é você fazer algo prático com aquilo que você pediu que os seus alunos lessem. Tá? Então, retornando, todos os 6 princípios que aí estão se relacionam com a ideia de letramento. Então, agora nós temos já algumas opiniões, né? Nós temos o princípio 2, o princípio 5, o princípio 6. Não sei se eu deixei algum de fora. Alguém disse também o princípio 3, não foi isso? Então, eu acho que nós temos Foi agora... foi princípio 3. Oi, Roberta? Não, eu afirmei que falaram princípio 3, que o senhor estava na dúvida. Tá, muito bem. Então, agora nós precisamos tentar chegar a um consenso, né? Bom, eu vou ajudar vocês, tá? Vamos dizer assim, a resposta certa, já que se está pedindo a escolha de uma, está entre o princípio 2 e o princípio 6. Eu continuo achando que é o 6. Ok, Roberta votou no 6. Estamos esperando o voto dos demais. Qual é a pergunta, professor? Nós temos aí na tela, Bruna, 6 princípios, tá? Esses 6 princípios se referem ao trabalho com a leitura, certo? Mas um deles se aproxima mais ou se relaciona mais diretamente com a prática de letramento na leitura, ou a partir da leitura. Então, essa prática de letramento é o nosso conteúdo desta semana. Então, a Milena também vota no 6, a Aline votou no 5, temos 2 6 e um 5. É isso, Aline? Tá certo. Eu acho que é o 3. Não, Bruno. Veja, essa fase aí da nossa discussão nós já vencemos. E aí, a título de ajuda, eu já disse que ou é o 2 ou é o 6. Então, agora nós temos 2 votos para o 6 e 1 para o 2. E a Aline, que votou no 5, mas teria que mudar ou para o 2 ou para o 6. Vou repetir, tá, gente? Todos os 6 princípios que vocês estão vendo aí se relacionam com o letramento, tá? Com a ação, com a prática de letramento. Mas tem um deles, E vamos dizer professor, assim, que representa melhor isso aí.
Sim, Calilpe, pode dizer. A Aline mudou o Eu acho voto que é o para o 2, 6. porque o engajamento significa que eles estão se envolvendo mais com o texto, né, de interpretação. Acho que é o 2. Certo. Então, nós temos 3, 6 e 2, 2. Calilpe? Não, porque você falou que o 2, que foi o que eu votei, ele ficava mais próximo do projeto de letramento e não a prática do letramento em si, é isso? Não. Eu disse a vocês que o princípio 2, a palavra engajar, tá? Ela pode estar relacionada apenas ao aluno aproximar o texto da realidade deles e não criar uma ação concreta para aquela leitura. Então, o engajamento pode representar a motivação que o aluno terá para interpretar aquele texto, para ler, para trabalhar o texto, entendeu? Então, o engajamento, ele pode se referir também a essa motivação. Foi isso que eu disse. Então, quando você lê ali o aluno deve se engajar, significa que ele deve achar ou pensar ou entender que aquela leitura que ele está fazendo também se aproxima da realidade cultural que ele tem. Mas isso pode ser só uma discussão na sala mesmo, entendeu? A motivação, né? Ele leu, ele interpretou, dialogou com o texto, mas tudo dentro dessa discussão crítica apenas. Foi isso que eu disse. Bem, me parece, tá, que o princípio que mais se aproxima dessa ideia da prática de letramento é realmente o princípio 6. Porque os outros 5 princípios podem acontecer, tá, só ali dentro da sala de aula durante uma atividade de leitura, durante um exercício de leitura, certo? Onde você vai ter aquelas tarefas todas, né, que nem às vezes já vêm prontas com material, às vezes o professor cria. Quando você diz assim, os bons professores exploram os textos ao máximo, significa que eles não devem apenas ter esses exercícios de sala de aula. Esse explorar o texto significa ir além dele, né? Ir além daquela atividade pedagógica de sala de aula, de verdadeiro ou falso, de correspondência, tá? De discussão crítica, de reflexão, de perguntas e respostas. Quando você diz o professor, e vejam os bons professores, né? Então, não são todos que fazem isso. Nem sempre é por causa do professor, como eu já disse, pode ser por causa da logística, da estrutura da escola. Mas os bons professores, eles procuram explorar, vamos dizer assim, aquela leitura, aquele texto ao máximo, o que significa estender a leitura. A gente costuma dizer sair dos muros da leitura para uma ação concreta. Então, me parece que esse princípio 6, ele não só abrange os outros 5, quer dizer, envolve os outros 5, como ele traz essa ideia de que o professor deve fazer essa interpretação, fazer essa discussão, trabalhar essa ideia de proximidade cultural que vocês já colocaram aqui, essa coisa de realidade, né, de crítica, mas explorar ao máximo significa você dar vida ao texto, tá? E eu volto a dizer, não significa que vocês tenham que fazer isso todo o tempo, tá?
É por isso que existem os outros 5 princípios e que são importantes também. Então, se vocês perguntassem para mim assim, qual é o princípio mais importante? A resposta minha seria não tem. Todos são importantes, porque todos convergem na mesma direção, no mesmo aspecto. É de você fazer o aluno discutir o texto criticamente, refletir, dizer assim, olha, esse texto ele foi escrito há 10 anos atrás, mas se ele fosse escrito hoje, ele ainda poderia ser aplicado por causa disso, assim, está aqui, olha, aqui. Então, ele dialoga com a realidade, né? Ele dialoga com o texto. Ele traz o texto para a realidade que ele conhece. Porém, quando você diz explora ao máximo, significa que o professor vai além disso. E é aí que entra a prática de letramento. Então, vocês já, com certeza, já ouviram falar, talvez até já tenham feito isso, que são aquelas visitas, né, que a escola faz a museu, a bosque, a centros de artesanato, né? Vocês, com certeza, talvez até tenham participado dessas visitas. E isso nada mais é do que uma prática de letramento. Por quê? Porque se o aluno estudou, se o aluno leu sobre os mamíferos, ele vai ver lá que eles existem realmente. E que é assim que é. Assim como ele leu lá, é assim que existe. Então, é você dar uma realidade viva para aquela leitura. Reiterando, tudo isso pode ser simulado dentro da sala de aula. Agora, se você tem a retaguarda, se você tem a logística, se você tem a estrutura, vocês sabem tão bem quanto eu que metodologicamente é muito melhor realizar. Então, olha, um exemplo que as escolas usam muito e que vocês conhecem tão bem quanto eu, com certeza, são as hortas comunitárias da escola. Então, os alunos não aprendem, não leem que a gente tem que plantar, que a gente tem que comer coisas mais saudáveis, sem agrotóxicos. Se eles não leem isso, o professor não fala nisso o tempo inteiro, professor de ciências, de geografia, ou seja lá da disciplina que for. Então, por exemplo, uma prática de letramento poderia ser criar uma horta na escola. Se isso envolvesse toda a escola, todos os alunos, tá? De forma permanente, isso seria um projeto de letramento. Vocês entenderam, gente? Então, esse é o foco do nosso conteúdo desta semana, tá? A tarefa que vocês têm lá, ela é não pontuada. E eu resolvi fazer essa espécie de resumo, né, e falar sobre essas práticas de letramento para que a gente possa, de alguma forma, entender o que se deve fazer para transformar aquilo tudo em realidades concretas e práticas. E não ficar apenas na verbalização e nas simulações, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, ou algum comentário. Então, como a tarefa de vocês dessa semana, ela não tem pontuação, vocês já sabem como agir, né? E aí, só reforçando que eu estarei lá no chat
durante o período da aula de vocês, caso vocês precisem falar comigo, tá bom? Andrei, fiquei muito feliz de tê-lo aqui, viu? Senti sua falta nessas Obrigado, semanas professor. passadas, tá? Estava precisando assistir a aula mesmo. Bom, eu vou tirar aqui, né, a tela, tá? Vou interromper a nossa gravação.